Boa noite. Boa noite. Olá, hello. Vamos esperar um pouquinho o Alisson Vamos entrar. sim. Você me ouve bem? Ouço bem. Que bom. Boa noite, pessoal. Todos nos ouvem? Ok. Vamos esperar só mais um minutinho, nosso convidado entrar e já iniciamos aí mais uma live da Sobec. O Alisson está dizendo que já solicitou, deixa eu procurá-lo. Alisson, tenta de novo, por favor. Gente, tem pessoal colocando aqui que está sem som. Vocês nos ouvem? Eu sim. Eu também. Só mais um minutinho, pessoal, esperando o Alisson entrar, a gente já inicia. Bom, eu vou cumprimentando aqui, me apresentando. Então, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa noite. Meu nome é Giovana Moria. Eu fui presidente da SOBEC das gestões de 2017 a 2021. E hoje é um dia muito importante, né? Essa semana para nós é logo após o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que foi celebrado ontem, né, no dia 17 de setembro. E o tema desse ano, definido pela OMS, é cuidados seguros para todo recém-nascido e toda criança, né? E um slogan que nos chamou atenção, por isso escolhemos essa live de hoje, segurança do paciente desde o início da vida. Então, nós trouxemos aqui duas pessoas inspiradoras que trabalham com cirurgia, com centro cirúrgico pediátrico. Isso nos inspira muito, né? E nos leva a refletir sobre a importância de garantir um cuidado seguro desde os primeiros primórdios da vida. E eu só estou esperando o nosso segundo convidado dessa noite, o Alisson, entrar para apresentá-los e para a gente iniciar aqui as nossas atividades, que estou ansiosa. Falar de centro cirúrgico e segurança do paciente é uma delícia, com duas pessoas incríveis. E falar de criança, né, gente, que para quem me conhece sabe que eu tive uma dificuldade aí muitas vezes, mas trabalhei no centro cirúrgico infantil e foi muito importante para mim e gratificante. Elô, só mais um minutinho, acho que ele não está conseguindo entrar, mas já estamos aí, a sala está enchendo, o pessoal chegando. Isso nos dá uma alegria muito grande. Não, não está aparecendo para mim o Alisson. Alisson, você está com o seu nome mesmo? É que não tem nenhum pedido de aprovação. Bom, ok. Estão aqui todos comentando, ansiosos pelo Congresso da SOBEC. Vamos, então, falar um pouquinho disso. Antes de apresentar os nossos convidados, né? Eu queria dizer que antes da gente começar até o nosso bate-papo, eu queria passar alguns recados muito importantes da SOBEC com vocês. Nós estamos realmente, né? A Carla Moser aí de Cachoeiro Itapemirim acabou de comentar, estamos aí na reta final das inscrições para o 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e CME, que é até o dia 21/9.
Então, eu gostaria de convidar todos vocês para acessarem o site da SOBEC, www.sobec.org.br, e conferir a nossa programação, quais são os valores, e ainda dá tempo de garantir a sua inscrição. Deixa eu ver aqui se nós já conseguimos aprovar a entrada do Alisson. Não está aparecendo. Não está dando certo. Alisson, se puder sair e entrar de novo, qualquer coisa, a nossa produção te ajuda também, como é que faz para entrar e para aprovar. Bom, além das inscrições para o Congresso, deixa eu continuar dando os recados enquanto o Alisson não chega. Também já estão abertas as nossas inscrições para os cursos pré-congresso. Que nesse ano, né, e como todos os anos, eles são presenciais na sede da SOBEC. Vale destacar que não é necessário para esse ano estar inscrito no Congresso para participar dos nossos cursos pré-congresso. Nós teremos em 2 dias, no dia 29/9, o tema é Masterclass, o despertar de um líder transformador. E no dia 30/9, boas práticas na gestão de OPME. Então, 2 temas muito importantes aí para iniciar o congresso já um pouco mais com experiências compartilhadas. Outro ponto muito importante que a gente gosta sempre de afirmar é que ser associado da SOBEC vai trazer muitos benefícios para cada um de vocês. Então, a gente tem inscrições gratuitas em jornadas científicas, descontos em cursos, descontos nas diretrizes que estão aí, já estamos preparando para 2026. E uma outra novidade em relação ao título de especialista da SOBEC. Para quem busca o nosso título de especialista da SOBEC, o edital para obtenção e revalidação está com as inscrições abertas. Eles vão até o dia 15/10. Lembramos que todos os cursos realizados pela SOBEC somam pontos para essa prova de títulos. E esse ano a gente tem uma novidade. Se o profissional atingir uma pontuação mínima, quem já atua na área com documentos comprobatórios, não precisa realizar a prova, a prova que a gente sempre fez de conhecimentos, que esse ano vai ser online. Por que fazer online? Porque assim a gente permite a participação de profissionais de todo o Brasil sem a necessidade de vir para São Paulo. Então, é mais uma novidade, esses recados que eu precisava dar antes de iniciarmos a nossa conversa aqui sobre a segurança do paciente desde o início da vida. Lembramos também que essa live é um espaço de troca, então fiquem muito à vontade para mandar suas dúvidas, comentários aqui pelo chat. A gente vai selecionando e inclui as perguntas de vocês ao longo da nossa conversa com os convidados. Ok? Bom, vamos ver se o nosso segundo convidado entrou. Senão a gente começa a conversar, Elô. Porque a gente tem 1 hora aqui para bater papo. Bom, ainda não. Então, eu só queria dizer para vocês quem são os nossos participantes dessa noite. Eu quero agradecer de coração, inicialmente, cada um de vocês que está aqui conosco. Nós já temos aí quase 50 participantes já no início da live. Isso é muito importante, vocês dedicarem esse tempinho aí do dia a dia para aprender e a gente trocar aqui experiências. E a participação de vocês é fundamental para tornar essa discussão aqui mais rica, né, Elo? Para enriquecer ainda mais aqui a nossa conversa, nós teremos a honra de receber 2 convidados muito especiais. A Elo Padilha. Ela é gerente do bloco cirúrgico e do Hospital Dia no Hospital Infantil Sabará, o hospital que eu carrego aqui no coração. E o Alisson Roberto da Silva, que é coordenador do bloco cirúrgico da equipe de separação de gêmeos siameses craniópagos do HC da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, sejam muito bem-vindos. Enquanto o Alisson não chega, Elo, eu vou fazendo aqui, a gente vai trocando ideias, falando do nosso bate-papo. E como o tema a gente já comentou, é a criança, né? O nosso paciente pediátrico,
eu queria ouvir de você. Por que que a gente tem que falar tanto de segurança do paciente desde o nascimento e por que que isso é tão fundamental? O que que muda, né, quando a gente traz esse olhar já desde os primeiros momentos da vida? Então, vamos lá, então, vamos começar a Boa conversar aqui nós dois. boa noite, Gi. Que bom, que alegria, né? Estar aqui. Agradeço, então, a Sobec pelo convite, agradeço você por essa condução. Espero que o Alisson possa entrar, né, e dar certo para contribuir conosco. E também, né, a todos que estão aqui, né, nessa noite, para contribuir, para nos auxiliar, fazer questionamentos e também nos ensinar, né? Todos nós aprendemos juntos, né? Gi, um pouquinho sobre o que você me perguntou, eu acho que isso inicia até antes do nascimento, né? O pré-natal é algo que a gente fala já há muito tempo, né? Há muitos anos, né? E que tem essa ideia de detectar, né? Talvez um diagnóstico, o que que vai acontecer, né? Depois do nascimento, né? Então, como a gente pode se preparar, né? Hoje, onde eu estou atuando, né? Então, a gente tem uma terapia fetal, existe uma equipe, né? Que cuida da mamãe e do bebê antes mesmo do nascimento, né? Algumas intervenções cirúrgicas e após o nascimento aí a necessidade do cuidado desse paciente. O que eu penso, Gi, é que esse bebezinho, né, logo que nasce, então é muito vulnerável, né? Ele depende totalmente de alguém para sobreviver, né? Alguém com seus cuidados, enfim, seja da mãe em casa ou no ambiente hospitalar, né? E esse ambiente, ele é um ambiente muito complexo, né? O ambiente hospitalar, ele é muito complexo. Então, nós precisamos agir, né? Para que sejamos o melhor possível nesse cuidado, né? É, tem uma frase, né, que é um pouco clichê, mas fala, né? Criança não é um adulto, né? Não é um adulto É um pequeno, adulto né? muito Então, pequeno, exato. né? Fala-se Isso muito tem esse disso, né? slogan Então, também, né, isso no Sabará, né, Lu? isso, Ser tratado a como gente filho. usa muito isso, né? Então, assim, né? Isso não pode ser um extra, né, Gi? Isso tem que ser assim, ó, tem que estar incutido, né? No dia a dia, nas nossas atividades. E eu acho que o que é muito importante, seja do nascimento, né, esse início, mas o início do momento que ele chega no hospital, é que o fato dele ser muito vulnerável e de ser um ambiente altamente de um risco alto, né, muito complexo tecnicamente, emocionalmente, né, isso pode trazer consequências para a vida toda, né? Certeza. Um evento hoje pode trazer consequências para a vida toda, né? A gente tem o nosso propósito, né, que é cuidar da criança para uma sociedade melhor, porque essa criança vai estar inserida mais para frente como um adolescente, como um adulto. Então, como eu cuido da sociedade, né? Então, eu preciso cuidar da criança hoje, né? Então, eu creio que nós precisamos estar muito atentos, né? Essa vulnerabilidade faz com que nós estejamos com os olhos bem abertos, né? Mas no dia a dia, Elo, assim, muda alguma coisa, principalmente dentro de um hospital, especialmente dentro do centro cirúrgico pediátrico? Quando a gente fala de segurança, de qualidade nos nossos atendimentos ao paciente adulto, a gente recebe um paciente, ele entra muitas vezes, a maioria das vezes, desacompanhado. É, é diferente, né? Quais são os desafios que vocês encontram dentro de um centro cirúrgico pediátrico, né? Vocês percebem isso para garantir a segurança do paciente, da criança e da família? Eu acho que assim, dentro desse ambiente complexo que é o hospital, o centro cirúrgico, ele é algo à parte, né? Ele é extremamente, né, complexo. Uma outra coisa que eu acho que é importante é que a única unidade em que a família no nosso serviço vai ficar longe da criança. Ele vai entregar, ele acompanha, Gi, no nosso hospital, ele acompanha até o momento da indução, ele entra na sala de cirurgia, ele acompanha o momento da indução, mas posteriormente ele vai sair. Então, esse é o momento que essa criança vai ser nossa, né? E que a gente precisa devolver para essa família, né? Talvez não com tudo resolvido, mas da melhor forma possível. Sim. Na Nós que criança, somos mães, né, Lu? Acho que a gente se coloca no lugar, né? Eu trabalhei muito. Sabará. Então, assim, quando a gente recebe
o amor da vida dos pais, né? da vida. A gente É, fala, olha, é minha mãe, é um parente, mas o filho é muito diferente. Eles não te entregam, assim, o amor da vida deles. É, é. então, pensando nisso, desculpa, Elô, eu até te interrompi, eu me Imagina, emociono imagina. quando a gente fala realmente de ficar em sala com criança, de receber o paciente infantil, porque a maioria das vezes as mães caem no choro, a gente se segura muito, né, para não entrar ali nesse lado sentimental, e pensando nessa vulnerabilidade mesmo que você falou. A gente hoje ouve muitas histórias, né, como é que é lidar com isso de forma tão diferenciada do adulto, né, que depende totalmente do nosso, do cuidador que somos nós. Claro, hoje eu brinco sempre, porque quando eu entrei no Sabará, isso era mais comum, né? Das pessoas, da família deixando, né? A mãe, o acompanhante, né? O pai, às vezes, chora no momento que entrega, né? A criança para nós. E a gente se envolve, não tem como, né? Então, quando de repente tinha uma mãe que não chorava, alguém falava assim: ó, chama a Eloá que ela, ela faz esse papel, porque é algo difícil, você se envolve totalmente, né? Então você sente aquilo também. Não como a mãe, sem dúvida, mas você fica naquela posição, né? Você se avalia, você pensa nos seus filhos. De não diferente, acho que da UTI, da unidade de internação no pronto-socorro, acho que existe uma questão da idade e a criança na pediatria vai de 0 até 17 anos, 11 meses, 30 dias, né? Então, essa faixa etária, você cuidar dessa criança de 0 até 18, né? Digamos assim, um dia antes de fazer 18, ela é muito complexa, porque a idade é diferente, a comunicação é diferente, o peso é diferente. Então, para você fazer uma medicação, às vezes você acha que 1 ml pode ir no Senado e pode ser a É vida tudo. daquele paciente, né? Então, o tipo de equipamento que a gente utiliza, né? Qual é o tamanho daquele equipamento que eu vou usar, né? As doses, como eu falei, né? Garantir a participação dessa família, né? A comunicação com a família, né? A comunicação dentro do centro cirúrgico, a comunicação em alça fechada, a confirmação, né? Então, o checklist de cirurgia segura, né? Como é importante em todas as suas fases. Nós inserimos agora a questão do bloqueio anestésico, né? Qual é o local? A gente faz um segundo ali, time out, né? Vamos parar, né? Quando são cirurgias, duas cirurgias no mesmo paciente, nós precisamos checar 2 vezes, né? Então, o protocolo, então a gente tem os protocolos em geral, né? Como é que a gente segue? E coisas muito comuns que a gente muitas vezes pode não prestar atenção no centro cirúrgico, né? Higienização das mãos, né? Como a gente abre um material, né? Para que a gente não tenha uma infecção, a rastreabilidade de materiais, de Tudo implantáveis. influencia muito, né? Qualquer atitude. Muito, muito. É um paciente que a gente fala, os extremos de idade são muito importantes que a gente redobre o cuidado. Claro que a gente tem com qualquer paciente, mas isso é algo que nos chama atenção, porque uma falha qualquer, tanto para o adulto como da criança, mas a criança é muito vulnerável. E eu não falo só de vulnerabilidade, Elo, técnica, né? A gente vê um paciente fragilizado longe do seu familiar. Tem alguns momentos que vocês olham para isso, olha, será? Eu falo de abuso, vocês já passaram por alguma experiência nesse sentido? Porque a gente sabe, isso serve, Lu, não só, né, para você que atua especificamente no centro cirúrgico, num hospital pediátrico, mas para quem trabalha em centro cirúrgico de adulto, para a gente ter um olhar também de quão importante. Eu falo, eu te pergunto porque eu já passei por isso, a gente pega situações assim que a gente nunca espera encontrar. Sim, Gi, a gente tem isso, a gente tem um núcleo, né, que a gente chama de NACRE, é um núcleo de assistência à criança e ao adolescente, né, em situação ali mais vulnerável, na situação de risco, e a gente tem definido algumas questões que são uma vulnerabilidade diferenciada, né? Então, a criança que tem uma comunicação, né,
barreira de linguagem, né? Não fala o português, por exemplo, né? Ou não consegue se comunicar porque é mais novo, ou é um paciente neurodivergente, né? Situações psíquicas e psicológicas, né? O risco de suicídio, como a gente trata isso, inclusive dentro do centro cirúrgico. Nós temos a questão do abuso do abuso físico e do abuso emocional, que muitas vezes é percebido após a indução anestésica, né? Seja até Então, quando... antes, Lu, nós já tivemos casos, né, e a gente trabalhava junto, da criança, antes de entrar para a sala de cirurgia, fazer alguns desenhos, que Exato. sinalizavam para a gente que alguma coisa estava acontecendo, e você vê uma criança com um comportamento totalmente diferente. Então, isso também é nossa responsabilidade em termos de segurança para aquela família, para aquela criança, né? Exato. E acho que aí, né, por ter esse grupo, né, então a gente aciona esse grupo, que aí tem uma equipe especializada para tratar situações como essa, né? E aí casos, inclusive, jurídicos, né? A gente acha que não tem, que não acontece, né? Muita gente fala assim, mas no Sabará acontece, né? Ou no hospital que é privado, né? Não existe isso, se ele é privado ou se ele não é privado, né? Acontece, infelizmente. E uma coisa, acho que da vulnerabilidade na criança também, e aí acho que um pouco até mais fora do centro cirúrgico, e que é pouco falado, é a questão do rapto, né? A criança é muito fácil de você pegar, né? Sim, Então, acho que a gente precisa prestar atenção, né, nos nossos acessos, né? Como é que a gente cuida desses acessos, né? Na entrada, na saída. Então, acho que é importante a gente ficar bastante atento, né? muito bom. Eu acho que eu consegui aprovar aqui a entrada do Alisson. Vamos ver se... Eba, que bom. Oi, Boa Olá. noite, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Você nos escuta, Alisson? oi, tudo bem? Tudo, boa noite. Oi, me desculpa, deu problema que eu não consegui entrar. Não tem problema, estamos aqui, temos muitos minutos ainda para conversarmos. Ai, que bom. Peço desculpas para todos que estão assistindo e principalmente para vocês. Não sei o que Imagina. aconteceu no meu celular. É uma honra você estar aqui conosco, Alisson. A A gente está honra é minha, conversando muito porque você obrigado pelo conseguiu assistir convite. até agora, mas falando da diferença de um centro cirúrgico adulto e o que, que a gente tem, quais são os cuidados, né, com a segurança do paciente, do profissional e da família, né, que atua ali com esse ser tão vulnerável. Elô, eu vou só para ele Claro, se apresentar vamos e lá. falar um pouquinho. Já comentei que você é do HC de Ribeirão. Olha, eu tenho Sim. um carinho enorme ali pelo Sabará, porque eu trabalhei 2 anos e foi um trabalho porque eu precisava me dar, foi um presente. Eu trabalhei 23 anos em outros hospitais e eu não conseguia entrar em sala com criança, porque eu tinha perdido uma criança nos meus braços quando eu fazia faculdade, quase desisti, da faculdade. Então eu queria trabalhar com criança, eu pedi demissão de hospital que eu estava e fui para o Sabará, estava no lugar da Elo. E foi, assim, maravilhoso, né? A gente aprende outro lado de humanização. Conta pra gente um pouquinho como é que é no HC de Ribeirão Preto, onde você atua, como é que é essa parte de segurança da criança? Então, a gente, apesar de a gente ter separado um hospital da criança, a gente tem o hospital que geral, né, tudo, e foi construído o HC Criança, que é um hospital do lado, mas a gente não tem o centro cirúrgico lá. Então, a gente concentra as cirurgias todas no centro cirúrgico central, um centro cirúrgico bem grande, tem 21 salas. Então, assim, a gente opera todos os segmentos, né, neurocirurgia, cardíaca, tudo. E, assim, a gente tenta humanizar o máximo possível, né, acolher bem as famílias. Assim, eu estava assistindo a live, apesar de eu não ter conseguido entrar, e eu vi várias vezes a Elba falando, né, que a criança não é um adulto pequeno. Isso é algo que é essencial, né, para a gente entender, aprender e entender a dependência que ele tem do familiar, da mãe, do pai que está ali. No nosso caso, a gente traz os pais, a gente tem uma sala de recepção separada para as crianças, dos adultos.
uma sala que tem brinquedo, tem livro, tem gibi, tem um monte de coisa para eles. E o pai ou a mãe são autorizados a entrar na sala até a indução anestésica, até a criança dormir. Depois o circulante retira o pai, né, um dos pais, e retorna até a recepção do centro cirúrgico. E na sala a gente tenta humanizar o máximo possível. A gente leva projetor para passar filminho na TV, na TV não, na parede, assim, enquanto a criança é induzida. A gente tem uns perfuminhos que a gente joga na máscara para minimizar o cheiro do sevoflurane, né? Então a criança também escolhe o odor. Tem algumas Então, que são importantes, algumas essências sim, são comprovadas essências. cientificamente, né? Que eles fazem efeito ali para tirar a ansiedade, né? Então, isso é muito legal. Se vocês têm protocolos diferentes também para a criança, para atender a criança, protocolos de segurança, como é que é o Não, a gente tem. checklist diferenciado? Não, está inserido no checklist normal o atendimento pediátrico. A gente não tem essa diferenciação. Apesar de achar que deveria ter em alguns momentos, né? Em Acho que é algum. algo para a gente pensar, né? É um público diferenciado e a gente, assim como a gente tem feito checklists diferenciados para algumas especialidades, Uhum. talvez fosse momento da gente olhar para essa vulnerabilidade do paciente infantil, né? Até perguntando para você, Lô, no Sabará, vocês possuem, porque por ser só infantil, como é que é feito, por exemplo, a demarcação? Ele é bem aceito na criança? A gente agora cada vez mais tem ouvido falar do paciente autista, né? Isso tem alguma diferenciação? Vocês têm alguma coisa para até dar ideia, né, para o público em geral? Gi, a nossa marcação em geral, ela é um alvo, ela é feita numa sala pré-cirúrgica, né? Mas a gente tem alguns procedimentos que são diferenciados. Então, dente é o desenho de um odontograma, onde ele vai, né, anotar quais são os dentes que serão ali manipulados durante o procedimento. Cirurgias em face, né? Então, a gente tem a face e também nesse documento. E nós temos, foi uma implantação recente, um documento, né, de um boneco para as crianças neurodivergentes, por exemplo, ou alguma criança que não tem a aceitação da marcação. Tudo isso é confirmado, né, durante o checklist, junto com, então, o acompanhante, e a gente tem, ainda na sala de cirurgia, né, a plaquinha do direito, esquerdo, né, com coisas diferentes, que fortalece, né, essa comunicação para que realmente a gente esteja ali realizando a cirurgia no local correto, tá? Então, ele é diferente para algumas crianças que não aceitam, ou ainda aquelas que menores de 30 dias, porque a caneta indelével pode, né, tatuar a pele, né? Então, assim, a sensibilidade, né, na pediatria, ela é uma coisa vista com muita delicadeza, né? A gente toma bastante cuidado. Bom, nós temos aqui algumas perguntas falando nisso, né? Que a família ajuda, a família entra para fazer o checklist no momento inicial do procedimento. A Janariva nos pergunta de que forma a família pode ser uma aliada na prevenção de erros e eventos. E aí eu pergunto para os dois, assim, vocês acreditam realmente entrando familiar na sala até a indução anestésica, isso ajuda de alguma forma? Como é que a gente Muito. previne erros com isso? Muito. Acho que a primeira coisa é você criar um vínculo, né? Então, acho que a família estando junto, né, é importante. Esse equilíbrio entre a família participar e aí os exageros, né, da família, acho que é difícil às vezes de você controlar, porque a ansiedade, né, a questão emocional pode também trazer desconfortos, né? Mas a gente teve já a situação, vou dar um exemplo, né, de um paciente, né, que no momento do checklist, o cirurgião, né, na hora da checagem, vai fazer ostectomia. E a mãe falou, não, não vai. Vai fazer fimose. Falou, não, é que o nome técnico. Então, assim, Legal. para a gente ver como eles estão prestando atenção,
né? Então, eles ficam muito atentos, Eles né? chegam a Por exemplo, parar, a né, Elô? alergia. Para uma cirurgia. Não, 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 não. Exato, né? A alergia, né? A confirmação de alergia, se tem ou não. Porque às vezes está lá no documento, preencheu na unidade onde esse paciente foi recebido, ou no nosso prontuário que é eletrônico, se já internou alguma vez, ele puxa nessas alergias. Mas a gente sabe que pode desenvolver outras, né? Ou às vezes esqueceu de falar. Então, é mesmo, tem tal coisa. Então, imagino que sim, que é muito importante, né? E isso também dá segurança para a criança, a família está do lado, mas dá segurança para nós também, né? Fica mais confortável, né? E assim, Do que você momento de tirar a indução, né? criança. Às vezes, eu já vi muito a criança sentar mesmo no colo e É, o anestesiologista, ele vai ali no colo da mãe para no fazer colo. É. a indução. Vocês também têm o mesmo processo, Alisson? É, o familiar pode entrar na sala de cirurgia antes da indução anestésica? Sim, ele entra. Eu acho que eu concordo totalmente com o que a Elo falou. Eu acho que tem que ter o vínculo e eles têm que ter informação do que está acontecendo, né? A gente tenta sempre participar o máximo possível das escolhas, das condutas, deles entenderem cada etapa, principalmente em cirurgias muito complexas, com deformidades craniofaciais complexas, por exemplo, eles saberem os riscos, saberem tudo o que vai acontecer, aí a gente entra, conversa, tem sempre um enfermeiro ali junto, tem o técnico que está circulando. No nosso caso, a gente tem técnico para circular anestesia também. A gente Ok. achou. Vocês têm técnicos específicos para lidar com crianças ou não? O treinamento é o mesmo. E aí eu vou aproveitar e perguntar para vocês dessa parte de capacitação, né? Pensando nas equipes que Uhum. atuam hoje dentro do centro cirúrgico. Como é que é o preparo desse profissional para lidar com crianças e também com seus familiares? Como a Elô disse, às vezes é um desafio também. A mãe ou o pai ou o familiar estar junto muito ansioso e acaba isso transparecendo também para a equipe. Existe algum treinamento específico ou práticas diferenciadas nesse contexto? Sim, existe. A gente sempre direciona quem vai ficar com criança, não só a equipe de enfermagem, mas a equipe de anestesiologia também. Né? Os anestesistas são mais especializados em pediatria. Então a gente tem, inclusive, anestesistas que foram pediatras antes de fazer anestesiologia, residência de anestesiologia, e isso é um diferencial bem grande, assim. E é Para que vai entregar aqui, ele vai entender de todo o processo. ele vai entender, ele compreende o universo infantil ali, o desenvolvimento da criança, que é diferente. E eu acho que a gente também tem que ter consciência, porque às vezes a gente fica. Eu não conheço pessoalmente o Sabará. Né, eu conheço alguns médicos que trabalham lá, e assim, um hospital fantástico, famosíssimo, né? Muito legal. Mas assim, onde eu trabalho, a gente tem um volume muito alto, muito alto. A gente faz 60, 65 cirurgias por dia, assim, é um volume muito alto. E eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não deixar a equipe esquecer o quanto aquele ambiente é hostil para o paciente. Porque é um ambiente hostil, né? Apesar da gente gostar, da gente ser acostumado, tá? Ali é um divisor de águas, principalmente Está para o pesado, familiar. né? Um ambiente É um ambiente pesado. Então, assim, a gente tenta participar o familiar o máximo possível. E faz toda a diferença, assim, ele está na sala, ele vê o comprometimento da equipe, ele vê o time-out ser feito, ele, ele sai mais seguro, Ok. ele E você, confia. Lô, tem algum treinamento específico para essa? Como é que vocês lidam para fazer a gestão ali? Como é que a liderança escolhe um profissional para trabalhar? Porque a gente sabe que existe ali hoje se fala muito de hard skill e soft skill. Hard skill, a técnica a gente aprende, tanto o enfermeiro como o técnico. Mas e o soft skill? Aquele que precisa lidar com certas emoções e ter essa diferenciação. Como é que É. vocês fazem lá no Sabará, Elô? Acho que uma coisa que é trabalhada desde o momento da admissão, né? Então a gente tem um
treinamento institucional, né? De contar um pouquinho como é o Sabará, o que que a gente pretende, né? Com aquele paciente, como é que o Sabará funciona, qual o seu propósito, né? A missão, valores do Sabará, né? Da fundação, eu diria, né? Porque o Sabará, ele é um braço da fundação Egídio Setúbal, né? Que está totalmente dedicado à sociedade, né? Infantil, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, uma vez que a gente está falando de segurança, né, é essa construção, né, da cultura de segurança no nosso hospital, né? Então, fazer com que esses profissionais também participem, né, dessa construção, participando, então, por exemplo, dos debriefings de eventos, né, estimulando a notificação, né, seja uma quase falha ou seja realmente uma falha, e vai participar, né, depois da construção desse plano de ação ou da discussão desse evento, né? Para nós é muito importante porque a gente aprende com isso. Nós temos as simulações realísticas, nós fazemos treinamento dentro do próprio ambiente cirúrgico, né? Então nós somos a um treinamento, por exemplo, anual de eventos dentro do centro cirúrgico, então uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, né? Nós somos treinados pelo time de anestesia. Alisson, agradeço pelos elogios do hospital e vou aproveitar e falar desse time de anestesia. Todos são especialistas em pediatria, então para nós isso é muito importante, né? Nos dá segurança e ajudam, né? Nos auxiliam, fazem esse treinamento. Então isso tem sido muito legal, né? Construir junto. Os treinamentos curtos, né? De orientação, os feedbacks de orientação, mas também, né, dos elogios. E eu acho que o mais importante no treinamento é a questão do pertencimento, né? Da gente entender que todos fazemos parte, né, disso, né? Dessa construção, desse cuidado, essa metodologia de comunicação, né? Como é que a gente vai se comunicar com a família, né? Agora, dizer que é fácil, Gi, não é não, porque às vezes vem um desafio aí, né? Alguma família que, puxa, não, eu não quero assim, em casa eu não faço assim, né? Eu trato diferente, crianças de home care tem muito isso, né? Lá na minha casa eu não faço, então não quero que seja feito assim. Há muitos questionamentos também e que às vezes é difícil de você manejar, né? Como E aí a gente lidar faz uma com isso, sequência. Elô? Como é que vocês fazem? Porque eu imagino, eu já participei, já acompanhei, você lembrou bem, pacientes de home care que vão muitas vezes ao centro cirúrgico para alguns tipos de cuidado. Como é que isso é feito? A gente atende essas particularidades? A regra é geral para Muitas todos? vezes, a gente atende se isso não trouxer risco para o paciente, né? Ó, qual é a posição que gosta mais de ficar, né? Eu vou às vezes fazer uma troca de cânula que não vai ter um problema se eu virar um pouquinho mais para lateral, direito, esquerdo, então, um exemplo, né? Sim. Então, se for possível, sim, a gente faz, a gente atende, porque a família entende daquele paciente, mas às vezes não é possível pelo procedimento, né? Não é. E E até um às vezes, movimento de educação daquela família, né? Às vezes a gente tem exato. práticas erradas que estão sendo feitas no dia a dia. E a comunicação acho que é o mais, assim, o que mais vai trazer benefícios para nós e para eles também, né? Então, a comunicação clara do porquê a gente não está fazendo aquilo, porque a gente não pode naquele momento fazer aquilo, acho que é o mais seguro, né, para todos, né? Deixa mais confortável, né? Mas é desafiador, né? Vocês Diariamente tocaram temos num ponto, os dois, né, de segurança, da gente cumprir os protocolos, de notificações, né? Acho que isso são pontos importantíssimos, a gente falando aqui de segurança, da nossa política de segurança do paciente. E a gente sabe que existe muita subnotificação ainda. Vocês têm trabalhado alguma coisa nesse sentido nas instituições de vocês? E até uma tratativa de cultura justa também para que os colaboradores, para que a gente incentive que as notificações o quase evento sejam notificados? Sim, a gente tenta diminuir a dificuldade do funcionário em fazer a notificação. Então a gente tenta aproximar ele, né, dessa cultura de notificar
mas eu acho que é bem cultural. Pelo menos aqui a pessoa às vezes tem um pouco de receio de fazer a notificação, achando que ela vai ser punida porque fez algo errado, né? Então a gente tem que desmistificar isso, não só com a equipe de enfermagem, mas principalmente assim com a equipe médica também, Perfeito. porque eles têm muita mania aqui no meu serviço de notificar o equipamento, o material, porque como a gente é o público que trabalha com licitação, às vezes não vem a melhor marca, né? Então eles têm mania de, vou notificar esse fio, vou notificar esse equipo, e esquece às vezes de notificar algo que colocou o paciente em risco. Então a gente tem que, diária, essa desmistificação desse trabalho de Uma notificação, né? construção, né, É Alisson? Eu uma acho que é diária mesmo, de como a gente lidar, não só com o paciente, com a família, mas os cuidadores, né, em geral, que tem práticas diferentes. A gente tem hoje, às vezes, vários perfis de profissionais e a gente tem, às vezes, 4 gerações dentro de um mesmo ambiente, né? Então, sim, é muito como comum. lidar com jovens, com pessoas que já estão há algum tempo, com práticas é, ou não adequadas. E você, tem uma pontuação É, que você disse? Gi, eu acho que não é muito confortável quando a gente está envolvido num evento, né? Eu acho que o que a gente tem que aumentar, talvez seja incentivar a notificação das quase falhas, porque vai fazer com que a gente trabalhe as quase falhas para que os Uhum. riscos, né, os eventos, na verdade, desculpa, os eventos não aconteçam, né? Eu costumo falar assim, né, não se traia, né? Se você sabe como é, não se traia, não faça diferente. Existe um protocolo, você sabe qual é? Sei. Por que que não fez? Ai, mas é porque alguém falou assim, alguém falou. Porque o centro cirúrgico é um ambiente difícil, né? Às vezes existe a forma de falar de um cirurgião, de um anestesista, Sim. né? Com a equipe de enfermagem, muitas vezes ela é dura, né? Então, assim, mas se você tem aquele conhecimento, então não faça isso. Daí eu falo assim, não caia em armadilhas, não caia, né? Mas, às vezes, acontece situações em que você não estava prevendo, né? Então, a gente tem um sistema, tá? De notificação, né? Um sistema eletrônico, isso facilita, né? Você pode colocar o seu nome, se você quiser, ou você pode anonimamente, porque nem sempre o erro você está envolvido. Pode ser que você tenha visto e você não teve como conversar com aquela pessoa, não se sente confortável, não se sente É muito confortável, legal. inclusive, de trazer Não para tem nós. Então, necessidade de se identificar, né? não Então, precisa se assim, identificar. Você notifica pode e ninguém fazer, né? vai procurar culpados, né? Isso acho que é uma Exato, da exato. política de cultura justa. Não E existe um tem a questão da responsabilização, né, de que também assim, o justo não é você também fazer nada, porque assim, se você sabe o protocolo, você sabe como era, né? Você tem esse conhecimento. Quando eu te pergunto, você responde, você sabe por que não foi assim, né? certeza. Então, Já a tive gente as pessoas precisa, falando disso, né? Os protocolos né? eles mitigam os erros realmente, né? A gente precisa diferenciar exatamente o que é cultura justa, né? Ó, eu não sabia, eu não vi, aconteceu e eu não sabia. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu sei do processo, eu faço todo dia, mas hoje lá no checklist eu anotei que estava com o consentimento informado, mas não estava. Tá errado, porque você é a barreira, né? A questão do queijo suíço, né? Então não deixa aí furando, né? Achando os buraquinhos, porque no momento ele vai encontrar. Eu tocou E num isso ponto importante de responsabilização. Cada é, um tem que realmente assumir o que faz, tanto de bom, e aí vocês também, eu acho que não sei se você ou o Alisson falaram da gente também praticar a política de elogios, porque é muito fácil a gente só chegar num cuidador, num perfeito. colaborador, quando eles têm alguma coisa que aconteceu de falha ou quase falha. Mas É será que verdade. se a gente vê, olha, é um destaque, a gente vê todos elogiando e fazendo algo diferenciado, também ter essa política de elogio, para a gente cada vez mais deixá-los atentos em relação à segurança do paciente. Acho que isso é necessário e eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda em cima disso, é, acho que é uma questão da- do ser humano, né? Da gente criticar mais do que elogiar mais, né? Com Em certeza. geral, a gente faz elogios em geral,
time, obrigada, parabéns, mas a crítica a gente chama individualmente, né? Nós temos um sistema, né, também do feedback de orientação, do feedback de elogio, mas nos chama mais atenção quando você chama para uma orientação. E a gente precisa trabalhar diariamente a questão do elogio, né? Isso é importante, né? E isso é muito tênue, né? Porque existe também hoje uma cobrança disso, né? Você fala, mas você não escreve. O que é elogio, você não escreve. Você só fala, oh, obrigada, tal. Mas o outro você escreve. Então, a gente precisa trabalhar. Né? O elogio também a gente precisa registrar. Né? Eu acho que isso motiva, né, os funcionários. Muito legal. Bom, eu queria falar um pouquinho agora, a gente tem 15 minutos, sobre tecnologia. Né? A gente hoje fala muito de inovação e tecnologia, e vocês dois tiveram exemplos recentes, né? Olhando assim para a prática, vocês acham que vocês enxergam a contribuição da tecnologia para a segurança do paciente pediátrico? Então, eu queria perguntar especificamente para o Alisson sobre como foi a experiência muito especial, né, com o processo de separação de gêmeos siameses, craniópagos, isso, né? Isso. Que, inclusive, tiveram grande repercussão aí. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, as etapas do cuidado, o acolhimento da família e qual foi o nosso papel da enfermagem nesse contexto aí tão delicado. E depois, Elô, já aproveitando, eu já vou te falar também, você também esteve à frente de uma cirurgia que saiu no Fantástico, inclusive, ganhou um destaque aí no Fantástico sobre metaverso. Né? E também quais foram os aprendizados dessa técnica, dessa prática. Bom, assim, a gente já está no terceiro caso de siameses craniópagos aqui. Hoje a gente é referência latino-americana para esse tipo de cirurgia. São as crianças que nascem com as cabeças unidas. Bom, o acolhimento da família é bem complexo, porque a gente precisa, eu falo que a gente precisa mudar muito a formação ainda. A gente tem muito que evoluir, né? Porque conversando com essas famílias é bem preocupante o relato que elas trazem, de não conhecimento mesmo, né? Do médico ver lá no ultrassom e falar, a gente tem que interromper essa gestação porque essas crianças vão morrer, elas são incompatíveis com a vida. E aí isso chega pra gente já desse jeito e a família chega bem hostil, né? Não aceitando muito ali o tratamento. Em geral, a gente faz 5 cirurgias para separação. São cirurgias... 5 cabeças. Isso. Mas eles vão fazendo de forma parcial. Então, leva para o centro cirúrgico, abre, faz a craniotomia, separa parcialmente o parênquima, redireciona um pouquinho de vaso, coloca uma plaquinha de silicone entre os cérebros, fecha, e vai para o CTI, espera 90 dias, retorna para a sala e assim vai. E vai fazendo de forma contínua, né? Vai rodando, a gente vai rodando os pacientes e vai fazendo de forma contínua. Aí quando chega na última cirurgia, elas estão com menos de 25% de cérebro unido ainda, aí separa e reconstrói. Para fazer isso... Uma pergunta, como é que vocês fizeram, tá? E aí, voltando para a questão de segurança, teve certo. algumas reuniões prévias, e aí eu falo equipe médica, anestesista, a enfermagem, porque é algo diferente, muito diferente da nossa prática no dia a dia. E acho que são casos raros que acontecem. Como é que é esse preparo? Bom, o preparo é bem intenso. Como eu falei, são 5 etapas, então isso demora 1 ano, mais ou menos. Antes de cada etapa, a gente faz múltiplas reuniões, multidisciplinares, com todo mundo envolvido. Eu faço pessoalmente, só com a equipe de enfermagem, do centro cirúrgico, da enfermaria, do CTI, da reabilitação, para eles entenderem o que eles vão trazer para o centro cirúrgico e o que eles vão receber, depois de cada etapa. As famílias participam sempre de todas as reuniões, elas entendem cada etapa, o que vai acontecer, até dispositivo que as crianças vão utilizar, vai usar esse dreno, ele vai estar entre a pele e o osso, sabe assim, a gente explica tudo. E a gente usa muito modelo 3D impresso para fazer a programação. A gente usa muita realidade virtual
e realidade aumentada. Quem desenvolveu essa técnica foi o professor James Goodrich, de Nova York, que infelizmente morreu na primeira leva da pandemia, mas ele participou do nosso primeiro caso ativamente, e assim foi sensacional trabalhar com ele, sensacional, assim, né? Um cara que mudou o mundo, né? Com notícias, né, de vocês, é encantador, assim, é um orgulho muito grande, né, para nós brasileiros, para a gente da enfermagem ter um líder aí com toda essa equipe. Então, parabéns mesmo. E até hoje a gente só ouve falar de grandes sucessos, né, nesses casos. Sim, os nossos 2 casos, eles mudaram a literatura, né? A literatura médica, ela acontece antes e depois do nosso caso de 2022, assim. Olha Porque que orgulho. porque assim, as crianças têm um desenvolvimento fantástico, não tem lesão secundária, cirurgia, só assim o que foi programado, sabe? É bem diferente do resultado dos outros países. E, inclusive, a gente foi elogiado pelo próprio Goodrich, inventor da técnica, né? Ele veio para o Brasil e falou, nossa, vocês estão fazendo diferente, o manejo da sala é diferente, né? A enfermagem é diferente. E é muito Olha a legal. importância da nossa atuação, né, gente, no contexto de preparar, de olhar mesmo, de ter esse olhar para o cuidado prévio. Acho que uma coisa que eu não mencionei aqui antes, vocês falaram muito aí de práticas, Elô, já vou te passar para você falar do metaverso, senão a gente não... Faltam 10 minutos, mas é a gente ter um olhar para a gestão de riscos proativos dentro do centro cirúrgico, né? Isso é fundamental. Eu já entender o que poderia acontecer. Isso não é ter uma quase falha, não é uma notificação. Eu preciso mapear quais são os riscos para cada procedimento, para cada tipo de paciente ou familiar, se eu já conhecer o histórico dessa família. Essa gestão de riscos é fundamental de forma proativa, né? E não depois que acontece, aí a gente vai estudar e não deixar para acontecer de novo. E aí eu queria passar para você, Elô, para comentar um pouquinho aí também dessa tecnologia chegando. A gente vê, assim, muitas coisas inovadoras também. Também foi notícia do Verdade. Fantástico. Nós vi com 2 famosos. Diz sobre o que você falou, né, da gente incentivar, acho que é potencializar, né, essa vigilância, né, nesse ambiente, né, tão complexo. Alisson, parabéns, primeiro, antes de eu falar, né, que legal, né, isso parece ser tão distante de nós, né, quando a gente, nossa, como é que acontece, né, e aí o Alisson tá aqui pertinho, né, hoje, parabéns. Desejo muito sucesso. Gi, então, essa cirurgia, na verdade, é uma simulação, né, de uma cirurgia em metaverso, em que um avatar, né, então a gente utiliza aqueles óculos, né, de realidade virtual, e a cirurgiã consegue enxergar, então, um avatar, e esse avatar conversa com ela, né, mesmo sem fone de ouvido, ela consegue, esse holograma, né, consegue conversar com ela, né? Então, nessa simulação, foi uma cirurgia para retirada, uma biópsia de um tumor cerebral, né? Então, o avatar fala, né? Coloque, né, o instrumental no centro, então ela vai orientando, né? Um pouquinho diferente do que o Alisson falou, na questão do metaverso, acho que o mais importante é a questão da disseminação do conhecimento. Porque você operar no metaverso, né, e tinha um boneco, né, ultra realista ali para operar, se você errar, ela vai falar, né, volta e retorne. Então, na questão do treinamento, da formação de profissionais, né, e aí para todas as áreas, acho que isso é muito importante, né. E pegando um pouquinho sobre tecnologia agora, não só da questão do metaverso, eu acho que a tecnologia ela é muito importante, né? Dentro da pediatria, ela ainda é difícil, porque para as empresas, né, o volume é bem menor, né, na pediatria, então a gente precisa estimular aí, né, as empresas farmacêuticas, porque fazem lá a quantidade maior, os comprimidos maiores, então para nós traz um risco maior, né? E eu sempre falo que na porta de cada hospital, eu falo isso assim, tem um caminhão de tecnologia, mas serve para mim? Serve para o paciente que eu vou estar atendendo? Né? É um caminhão todos os dias. Se a gente liberar para entrar a empresa todos os dias, um representante vai trazer alguma coisa nova.
E é bom, só que assim, precisamos avaliar, né, o que temos no nosso hospital, se serve aquilo, se não serve. Eu acho que isso que É porque que é os pulo do estudos. gato, né? Você tomar Isso. cuidado, né? Você falou bem, Elo, até porque os estudos clínicos de novas tecnologias, drogas, eles não se iniciam com crianças, né? Mesmo pela vulnerabilidade que tem. Então, tudo primeiro é o Exato. adulto, depois que vai chegar na criança. E mesmo já tendo, olha, tem estudo clínico comprovado, eu acho que o cirurgião pediátrico, ele tem um pé atrás, muitas vezes, porque é muito sensível, né? A vida Uhum. de uma criança. Sim. Bom, gente, eu ficaria falando aqui com vocês, mas a gente está chegando ao final e quando dá 9 horas a gente realmente perde. Então eu queria deixar aí a palavra para vocês, o que que vocês tomam de aprendizado aí com as experiências que vocês passam, com as equipes, como é que é ser líder dentro da realidade de vocês, de uma unidade tão crítica e especificamente hoje aqui no tema da nossa live, o paciente pediátrico. Como é ser um líder aí nessas realidades? Eu queria agradecer aqui, tem várias pessoas comentando e só coisas boas, né? Muito obrigada aí pelos comentários. Desculpa, a gente tem só 1 hora, gente. Eu queria aqui deixar Ficar para mais. todos. Ficar mais Gi, muitas horas eu ficaria com vocês é dois. isso aí. Bom, vou agradecer rapidinho e falar que ser líder é maravilhoso, porque a minha equipe é nota 1000. Mas isso Mas é mesmo. muito e é muito legal, né? Eu acho que a nossa missão como liderança, né, é tornar toda essa equipe como pertencente, né? Que a opinião seja válida, que numa criação de protocolo, no que a gente vai comprar, que essa equipe possa ter voz ativa para nos auxiliar, porque a gente não tem o conhecimento de tudo, né, Gi? Sim. Aliás, quem está cuidando do paciente são eles, né? A gente está numa parte mais administrativa, então, assim, dar voz a quem tem que falar, né? A quem de repente fala, olha, uma coisa simples, essa casa que você comprou aqui, né? Que pediram não tá legal, né? Uhum. Isso não tá bom, vamos posicionar diferente. Esse suporte podia ser melhor se fosse mais baixo. Então, eu acho que é isso. Pensando em segurança, acho que a gente precisa incentivar as notificações, né? A gente precisa notificar, a gente precisa ser seguro no dia a dia, em coisas que parecem simples, como a higienização das mãos, que a gente falou agora há pouco, né? Então, acho que isso faz diferença. Coisas que parecem simples, na verdade. Né? O Obrigada. pertencimento, Obrigada né? Resumindo, todos têm muita importância a dentro de um todos. contexto hospitalar, Todos. todos. Né? Sim, todos. Eu também quero agradecer muito, concordo com a Eloá. Ser líder é muito difícil, muito complexo, mas é muito gratificante, né? E a gente tem uma equipe gigantesca, CME, RECO, recepção, né? O pessoal, assim, do centro Ainda bem que você cirúrgico falou de mesmo. CME, viu, Thales? Mas eu fui enfermeiro da CME há muito tempo aqui do HC. E é essencial para hoje conseguir fazer o que eu faço, né? Porque você sabe todos os processos. E igual a Eloá falou, é impossível saber tudo. E a gente precisa, e eu também tenho muito orgulho da minha equipe, são profissionais fantásticos que conseguem resultados, assim, brilhantes. Eu tenho muito orgulho de todos. E eu tenho muito orgulho de ser enfermeiro, da enfermagem, né? A gente, às vezes, reclama que a gente não é valorizado e tal, mas a gente brilha muito, né? Com os recursos que a gente tem. E é sensacional, assim. Cada vez mais a gente tem que ter esse sentido também de pertencimento da nossa parte. Sim, A gente faz muito dentro de um ambiente hospitalar. E aí, em todas as áreas, tá? O cuidado direto, o cuidado indireto. A gente tem aqui os bastidores, né, que participam de tudo isso. sim. E são fundamentais, né? São os pilares. São os nossos pilares. Exato. Tudo importa. Bom, gente, a gente está indo para o final, infelizmente. Foi uma grande alegria, né, ter todos vocês aqui. Nós tivemos aí muitos participantes. O pessoal só elogiando, agradecendo e falando da diferença de saber e negligenciar. A gente tem comentado que a prática cirúrgica de cientificidade, segurança e humanização são muito importantes. Então, várias pessoas participando e a gente poder
refletir e aprender aqui juntos sobre a segurança do paciente aí desde o início, desde antes do início da vida, é realmente inspirador. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de cada um nos comentários e nas interações aqui. Eu queria lembrar que a live vai ficar salva aqui no Instagram da Sobec, então a gente vai poder rever, compartilhar com os colegas. Eu deixo também aqui a minha profunda gratidão de coração, né, aos nossos convidados. Então, Alisson, graças a Deus você conseguiu entrar. Muito obrigado. Obrigado pela paciência. Grande generosidade de compartilhar, né, essas experiências e os conhecimentos que, para mim, como profissional e para todos que estão aqui, vão fortalecer muito o nosso dia a dia, o nosso cotidiano de trabalho. Obrigada para vocês. Eu queria só reforçar os recados da SOBEC. Né? Nós estamos na reta final lá das instruções do Congresso, até o dia 21. Não esqueçam do edital do título de especialista, quem tem intenção de ser um especialista pela SOBEC, né? Com a novidade de quem atingir a pontuação mínima não precisa de realizar a prova online. E mais uma vez aí, muito obrigada a todos por esse cuidado humanizado. Eu fico muito emocionada. Eu resolvi trabalhar no Sabará, só finalizando aqui, porque a minha filha tinha passado por um processo cirúrgico nesse hospital e eu fiquei encantada. Eu falei, eu quero trabalhar lá, eu quero aprender um pouco sobre isso e tirar esse bloqueio, né? Então, nós fizemos coisas maravilhosas, né? Como corredor de gratidão, de paciente de captação de órgãos. É tudo muito, muito encantador. Então, estar aqui com vocês hoje me fez assim... E, Alisson, eu também tenho um pezinho aí, tá? Eu sou branca, USP Ribeirão. Que legal. Não conheço a sua realidade também, que é maravilhosa. Morro de saudade. Um beijo. Convidadíssimo quando quiser vir visitar a gente. Eu vou. Tá? Muito obrigada mais uma vez, gente. Vamos seguir juntos, tendo um cuidado seguro e humanizado desde o início da vida. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.